3. Nossa, a gente já tá na idade 3, hein? Meu Deus, vai dar tudo. E aí, quando a gente fala do sistema reprodutivo da mulher, ele é um pouco mais complexo que o sistema reprodutivo do homem. Um Porque pouco? no caso do homem, muito, né? Muito mais complexo. É, No muito. caso do sistema reprodutivo da mulher, a gente tem fases e agregações a mais, né, no caso. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar sobre o ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? A mulher, diferente do homem, o homem ele vai produzir espermatozoide a vida inteira. A vida inteira ele vai produzir espermatozoide, tá? Mesmo que ocorra a vasectomia, o homem continua produzindo espermatozoide. Já a mulher não. A mulher ela tem uma quantidade de óvulos contado. Ela já nasce e lá na célula dela, no corpo dela já está programado que quando ela tiver 50 anos, que no caso da mulher é o início da menopausa, tem mulheres que entram na menopausa antes e tem mulheres que entram depois. Mas normalmente aos 50 anos, a mulher para de produzir óvulos, tá? A mulher simplesmente não consegue produzir mais. E, além disso, também tem mulheres que, quando chegam aí nos seus 38, quase 40, também vão ter o quê? Uma dificuldade a mais de reprodução. Por que que isso acontece? Minha madrasta A teve, ela gente tem teve que que tomar pensar remédio pra ajudar na para fertilidade engravidar. e tal. Porque ela tem 40 e poucos, Isso. né? Aí ela queria ter um bebê junto com meu pai e foi mó rolê pra conseguir. Conseguiu? Conseguiu, o meu irmão já nasceu, já vai fazer 11 meses ou 12. Sério? Você tem um irmão pequenininho? Tem, Ai, que professora, eu vou te gracinha, mandar um vídeo grandão, que dele depois. gracinha. Nossa, é muito bom, criança. Nossa senhora, é muito bagunceiro. Então, as mulheres elas vão nascer com essa quantidade de óvulo contado, e quanto mais novo, mais nova, melhor é, digamos assim, a qualidade desse óvulo. Quando a mulher começa a ficar lá com seus quase 40, já é um pouco mais difícil, que é como o Rafael mesmo falou, tem que fazer tratamento, vai ter que fazer fertilização, às vezes só tratamento até hormonal, para que dê certo, tá? Então, vamos partir desse princípio. A mulher vem com o número contado de óvulos. E o que é a menstruação? A menstruação, ela consiste na descamação do útero, que vai consistir no quê? Nós, mulheres, produzimos o óvulo todo mês. Todo mês a gente produz óvulo. Só que esse óvulo, ele vai ou não ser fecundado. Quando ele não é fecundado, o nosso corpo, tipo, joga ele fora, porque ele não teve função, ele não serviu. Então, o que acontece? Esse ovócito, né? O óvulo produzir o ovócito vai sair da tuba uterina, vai cair no útero, chegando no útero, ele não aconteceu nada com ele, vai ter uma descamação da parede do útero, que chama endométrio, e aí a mulher vai menstruar. A menstruação, ela ocorre de 3 a 7 dias, tá? Então, tem mulheres que foram abençoadas e são as favoritas de Deus, que tem só 3 dias. Tem mulheres que têm 5, tem mulheres que têm 6, tem mulheres que têm 7. E aqui, acredito que a gente não vai falar muito sobre, mas tem mulheres que têm problemas, né, no útero e no ovário, que consiste em ovário policístico. O que é o Ah, ovário minha tia tem isso policístico? daí. O ovário policístico é quando o ovário ele vem de cisto, o policístico vem de cisto. Ele vai ter cistos, ou então na divisão para gerar o ovócito, o ovário vai ter uma dificuldade. Então, as mulheres que têm ovário policístico, elas têm mulheres que não menstruam, tipo, por 3, 4, 5 meses. E já tem mulheres que menstruam 3 vezes no mês, o que pode acarretar até, não o início de uma hemorragia, mas quase isso, que a mulher tá O que perdendo que sangue. acontece com a mulher quando ela, tipo, por exemplo, tem uma mulher, mas ela produz o ovário e tal, mas ela não menstrua. Ela não menstrua, o que que pode acontecer com ela? Não, quando se o ovário produzir o ovócito, vai ocorrer a menstruação. Quando não Não, caso não ocorre, ocorresse. Caso, caso não tipo, ela ocorrer a produzisse, menstruação, mas ela não menstruasse. isso, então o que acontece? O ovário ele não vai estar produzindo ovócito, que é o que eu falei, tipo dessas mulheres que têm ovário policístico, que o ovário tem dificuldade em produzir. E aí, quando esse ovário tem dificuldade de produzir, a mulher não menstrua. E aí ela tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista hormonal, tomar anticoncepcional, tomar até hormônio mesmo, para ela conseguir estar produzindo esse ovário. Quer dizer, esse Normalmente. ovócito. O ovário dela, ele
tira folga muitas vezes no ano, digamos assim. Ah, entendi. E o ciclo médio da. Travou foi é tudo agora. É, agora tá da hora. Caraca, caiu mesmo, olha. Carolina. Parabéns, não basta ter uma Carolina, tem que ser duas mesmo. É, deu B.O. E o pior é que ninguém fala, né? Só fala nós dois. Não dá pra saber se caiu Nós o dois resto que do falam, povo. né, mano? Pra mim, a Nossa, Carol travou também. Acho Ah, que... sim. Ah, agora ela voltou. Que tá Voltou pena. entre aspas. parado. Agora eu tô aqui, eu tinha Agora ela parado. travou. Eu travei? A senhora Travou. travou por muito tempo. Sério? E eu tô aqui falando. Que maravilha. Tá, deixa eu ver onde. Até onde vocês ouviram? A gente ouviu até a parte que você ia falar lá, tipo, da mulher ter que fazer tratamento hormonal, tomar anticoncepcional. Quando a mulher tem ovário policístico, ela tem que fazer esse tipo de acompanhamento para voltar ao ciclo dela normal e também para que ela queira, caso ela queira ter filhos, tá? Sim. Então, acompanhando aqui o nosso livro, o ciclo menstrual completo, ele dura 28 dias. Nesses 28 dias vai ter a diferenciação entre ovulação, período fértil e menstruação, tá? A liberação desse ovós. E o ciclo menstrual, ele vai sofrer a interferência de dois hormônios que não são o estrogênio e a progesterona, tá? O primeiro hormônio, ele é produzido pela hipófise. Hipófise é uma glândula que fica atrás aqui, ó, tipo na nuca do nosso cérebro, aqui bem atrás, aqui na parte do nosso cérebro, produzido pelo cérebro, tá? Hipófise. Que é um nome muito lindo, tá? Todo mundo tá me vendo, né? Gente, se eu travar, vocês falam. Sim, estamos te vendo. O hormônio folículo estimulante, tá? FSH. E o hormônio luteinizante, o LH, tá? Esses hormônios já são produzidos. Solta, meu filho. Solta. Desculpa, gente, ela tá mordendo. Esses hormônios são produzidos, né, na hipófise e a gente também vai utilizar a progesterona e estrogênio, mas no caso a mulher tem ao todo 4 hormônios sendo liberados no corpo dela. Por isso que as mulheres, elas têm momentos que ficam levemente alteradas. É a ação Então, de por isso muitos que eu hormônios. preciso de chocolate assim, né, mano? Entendeu? Vocês têm só um, a gente tem 4. Então, Professora, falando sobre isso de hormônio e tal, eu queria saber uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Qual hormônio que é liberado no corpo de uma pessoa que faz com que outra pessoa se atraia por ela? Por exemplo, tem uma mulher muito bonita e um homem vê essa mulher muito bonita. E ele se sente muito atraído por essa mulher, não só pela questão da beleza dela, mas porque eu acho que tem uma coisa hormonal envolvendo isso, tipo o cheiro, alguma coisa. Eu queria entender o que que o faz uma mulher hormônio, se sentir atraída por um homem e um homem se sentir atraído por uma mulher. hormônio, ele literalmente libera um cheiro, sim. Os nossos poros, eles vão inibir esse cheiro de hormônio. Isso é muito mais, como eu faço? Muito mais fácil de ver no mundo animal. Os homens, eles liberam esse hormônio, esse aroma, né, esse cheiro, para que a fêmea, né, queira estar com ele. Isso também é nos humanos. Só que os homens, eles são muito mais visuais e as mulheres são auditivas. É igual fala, os homens se apaixonam pelo que eles veem e as mulheres pelo que elas escutam, tá? Mas sim, também tem essa ação hormonal que libera, tipo, um odor pelos poros que faz com que essas pessoas, né, se encantem um pela outra. E o nosso corpo sente quando tem uma mulher, por exemplo, um homem tá ali e o nosso corpo automaticamente sente que tem uma mulher perto e começa a Sim, liberar esses hormônios? sim, isso se chama química. O que que Meu acontece? Deus, que Nós incrível. nós somos feitos de elementos. Nós temos igual, se você parar para pensar, a gente é um cérebro que mora dentro de um esqueleto que tem carne coberta. Basicamente isso. E a gente é substância. Todo o nosso corpo é feito de substância. E a gente tem reações químicas a essa substância. E os hormônios são uma delas. Tem casal, digamos assim, um casal apaixonado é capaz de sentir a presença um do outro antes de se verem por conta dessa ação hormonal.
É tipo uma Fi, eu tô resposta assim, só que não é cognitiva. tipo assim, com o casal não, é com o carro do meu pai, fi. Que o carro do meu pai tem o barulho dele, tá ligado? Aí sempre quando o carro do meu pai tá passando na rua, eu Você falo sabe assim, que ó é lá ele. meu pai. Você se sente e fala assim, esse aí é meu pai. Acontece. Então tá, bora lá. Então, como eu disse, o ciclo menstrual ele se inicia no primeiro dia e vai de 3 a 7 dias, tá? Aqui a gente vai chegar na parte importante. Gente, lá no quarto parágrafo tá assim: a ovulação ocorre por volta do 14º dia de um ciclo de 28 dias e marca o intervalo de tempo em que o gameta estará disponível para ser fecundado. O que acontece? A mulher, o óvulo. Eita, Rafael, tem um cachorro aí, meu filho. Tá Pô, louco? desliga o microfone do Rafael, mano. Obrigado. Obrigada, Rafa. Quando você quiser conversar, pode liberar o microfone, tá? Pois é, professora, vocês estão aí falando dos meus dogs maus aqui em Não, casa. nada contra. Eles só estão bem É porque assertivos. eles são meio alterados mesmo. Tipo, passou, pode estar ventando na rua e começa a latir. Eu tô recebendo. Então, o que acontece? Gente, o óvulo produziu o ovócito. Aquele ovócito não foi fecundado, foi liberado pela mulher. O que vai acontecer? A menstruação. Aquele ovócito vai ser liberado. Aí o corpo ele vai entrar numa fase do quê? Vai entrar numa fase de elaboração do ovário produzir um novo ovócito. O óvulo vai produzir um novo ovócito. Tá? E aí a gente vai dividir esse período entre o período que a mulher começa a ovular, que é a criação desse óvulo, depois a mulher vai entrar no período fértil, e aí o período fértil é o período que está mais propenso para ela se engravidar, e se não houver fecundação, menstruação de novo, ela volta a menstruar. Então, durante todos esses 28 dias, a mulher está sofrendo alteração hormonal. Então, a TPM, né, que é esse período, ele não dura só nos dias da menstruação, ele dura 28 dias, constantemente, durante o ano inteiro. Ah. Sobre aqui, antes de eu virar a página, meninos, na página 18 vocês vão grifar o primeiro parágrafo, tá? Tá falando sobre o ciclo menstrual. Não, peraí, agora que eu fui pensar, né? Tipo assim, um mês tem 30 dias, né? A maioria dos meses. E dura 28 dias, né? A TPM. 28. Então, mano, vocês têm praticamente só 2 dias livres. É isso mesmo, produção? Olha, sim, tá vendo? E vocês têm que ser o quê? Compreensivos. Véi, mulher sofre demais, mano. Eu paro pra pensar Então, nessas mano. paradas. Eu também acho. O sofrimento de uma mulher é algo inexplicável. Mas sabe o que agrada? Uma coisa eu fui fazer um dia pra minha tia foi o seguinte. Ela tava na TPM lá, tava num dia horrível da vida dela. Ela tava péssima, me enchendo o saco até o talo. Eu falei, vou na Americanas e vou comprar uma par de doce pra ela. Eu tinha levado R$ 150, gastei tudo em doce pra ela. Você quer doce? Toma! Ela comeu aquilo numa vontade, falou obrigado. Nossa senhora, o humor dela tava tipo péssimo e mudou pra ótimo. Não, mas com o menino da Thalia é Exatamente. assim também, Ele filho, se tu tá com a perceber. gente. Tá? Professora, foi Eu, chocolate, foi fine, foi bolacha, foi mais chocolate ainda. Eu acho que ela teve até uma diabetes brincando, assim. Carol, nossa, oi. eu não sei se você vai poder responder a minha pergunta, provavelmente sim, eu não sei, mas é porque eu sempre tive essa dúvida. Então vai A lá. minha avó, eu cresci com minha avó indo no médico por causa do mioma dela. E eu nunca entendi o que é aquilo. Você Ela poderia tinha me explicar? o mioma dela era no útero ou no ovário, você sabe? Provavelmente não vai. Ah, eu não sei, minha querida. Tá, mas deixa eu explicar. O que é o mioma? O mioma, ele é tipo um caroço. Ele vai ser, ele não chega a ser um câncer, tá? Ele vai ser um aglomerado de células que formaram um caroço. Aí a pessoa cria o mioma, ele pode dar em qualquer lugar. Tem pessoas que dá mioma nas cordas vocais, tem pessoa que dá mioma no braço. É tudo isso, que é o quê? Um acúmulo de célula que quando ela foi se renovar e aí ela foi multiplicar, ela meio que começou a aglomerar e juntar. Aí deu um caroço. E aí, esse mioma, né, no caso da mulher, ele dá muito no ovário e também no útero. Tem mulheres que têm mioma no útero, mioma no ovário. Só que ele vai inchando. E aí, tem pessoas que o mioma incha tanto que ela tem que tentar retirar. Tem pessoas que o mioma tá lá. Ele não cresce, mas também não diminui, mas ele também não tá lá, sabe? E não precisa tirar. Só que esse mioma, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o hormônio daquela pessoa, daquela mulher, no caso, né?
vai fazer com que o ciclo menstrual dela fique fora de ordem. Às vezes, tem mulheres que dá gravidez psicológica por conta desse mioma também. Então, normalmente, os médicos sempre preferem tirar ou então fazer um tratamento para tentar fazer Calma com aí, que ele gravidez reduza psicológica? a gravidez psicológica. Explica Ocorre. mais um pouquinho A isso daí. mulher, é tipo assim, o útero da mulher pensa literalmente que ela está grávida e aí ela começa, o seio começa a crescer, ela começa a ficar lactante, liberando leite, a barriga dela começa a distender e crescer, só que não tem bebê nenhum lá dentro. Eu pensei que Acontece criava com um bebê mulheres. do nada. Não. Então, Aí tem muitas mulheres que têm, por exemplo, mioma, tem ovário policístico, que dão gravidez psicológica porque o ovário e o útero é desregulado. E aí acontece como se ela tivesse grávida, só que não tem bebê. Nenhum. mano, eu acho que já aconteceu isso com, tipo assim, a tia Até ou, animais. ou madrasta de alguma amiga minha, mano. Eu acho que foi da Eloá, velho, que eu escutei alguém falando isso. Acontece até em animais. Às vezes, até animais que estão muito próximos, e aí, por exemplo, vamos pôr duas éguas. Uma realmente tá prenha, tá grávida, e a outra não. Por conta disso, ela pode desenvolver uma gravidez psicológica. E é muito complicado, porque isso mexe com o hormônio da pessoa. E o hormônio, como eu disse, ele é produzido na glândula da hipófise, que é uma glândula cerebral. Então, isso vai mexer até com a parte mental da pessoa. Mas é isso aí. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem muitos tratamentos para mioma, muitos remédios que ajudam ele a reduzir sem ter intervenção cirúrgica. Mas o mioma é isso, é Ô, tipo um caroço. professora, se eu tenho uma mulher grávida e ela de repente tem uma crise de ansiedade e ela começa a ficar desesperada, tremendo e tudo mais, o que que pode acontecer com o bebê dela? Ele pode ter algum tipo de alguma, vamos Pode, dizer, pode. ele, Porque o que que assim, o pode acontecer bebê, com ele? ela pode ter uma. Se o bebê estiver muito novo, se a fase gestacional dela estiver iniciando, pode ocorrer um aborto espontâneo. Ou então, se Por ela já conta da estiver lá ansiedade. falta da ansiedade. Ou se ela estiver lá no quinto, sexto, sétimo mês, ela pode ter fazer com que venha a ter um parto prematuro. Por quê? A ansiedade, ela libera não só hormônios, mas ela libera uma reação química no nosso corpo. E essa reação química vai fazer com que o útero da mulher contraia. Quando a mulher causa uma contração, o útero começa a expulsar o bebê lá de dentro. Porque é como se Nossa. ele acreditasse que estava na hora de sair. Então, tem mulheres que sofrem aborto espontâneo e tem bebês que nascem prematuro por conta disso. Eu nasci de 7 meses. Eu também. Eu nasci prematura. Por isso Percebi que essas pessoas que nascem de 7 meses aí são as pessoas mais diferentes, né, mano? Que eu nasci de 9 certinho. os lindos. Então, meninos, continuando. Eu coloquei aqui no slide para tentar explicar melhor para vocês sobre essa fase dos 28 dias. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, aí começando, a gente vai começar no dia 1º lá, que é o dia que a menstruação se inicia. Então, aí tem uma mulher que tá com a menstruação em 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é o que? A fase da menstruação. Aí, do dia 6 ao dia 11, ela vai entrar na fase folicular. O que é essa fase folicular? O ovário, ele vai começar a reestruturar. A parede do útero que descamou, que é o endométrio, vai começar a reestruturar para produzir outro ovário. Do dia 12 ao dia 16 vai começar a fase ovulatória, que é a ovulação, tá? E aí o que? O ovário vai estar produzindo esse óvulo para ocorrer a reprodução. E do dia 17 ao dia 28 é a fase lútea. O que é essa fase lútea? Se tiver um bebê, é aí que vai acontecer o encontro dos gametas. Se não tiver o bebê, aí o ovário vai começar a ficar maduro, ver que não vai ser fecundado, e aí volta para o dia 1º, onde ele vai ser liberado e vai ocorrer a menstruação. Mulheres que não fazem o uso de métodos contraceptivos, que vai ser nosso próximo conteúdo, elas utilizam essa tabelinha aqui para saber em qual período elas não podem ter relação sexual, que no caso é o período da ovulação, que é o período em que ela vai estar mais fértil e mais propensa a engravidar. Professor, e se uma mulher tem uma relação sexual durante a menstruação? Não acontece nada. Nada? É porque, tipo assim, muitas mulheres deixam de fazer a relação sexual por conta da menstruação. Tanto porque tem alguns homens que têm nojo, mas eu pensei que pode acontecer alguma coisa, né? Caso a mulher esteja menstruada e tenha uma relação. Não. É mais no quesito higiênico mesmo, igual você falou, tem homens que não preferem, tem mulheres também que não preferem. E
O útero de uma mulher, ele é do tamanho de uma pera, tá? Uma pera, sabe? Pera, alimento, pera. Sei. Quando a mulher tá menstruada, o útero dilata e fica do tamanho de um abacate. Então, Meu é por isso que as mulheres, quando estão menstruadas, elas tendem a dar um inchaço na barriga, porque ele aumenta para o tamanho de um abacate. E o que pode acontecer só é um desconforto para a mulher, porque o útero tá meio que, né, dolorido, inchado. Basicamente. Sei. Tá? Meninos, grifem, vocês grifaram, né, o primeiro parágrafo, e vocês podem grifar também o último, que fala sobre a ovulação e o período fértil. Aí, professora, que nem aproveitando isso daí que o Rafael tinha falado, né, do período menstrual aí, né, se alguma mulher tiver relação nesse período, eu escutei, eu não sei se foi minha mãe ou escutei na internet que fala que tem mulheres que preferem ter uma relação no período menstrual para não ter chance de engravidar. Isso antigamente, né? Porque hoje em dia tem os preservativos lá. Aí antigamente o Mas pessoal fazia isso. Nenhum preservativo, nenhum método contraceptivo, ele é 100% eficaz. Nem mesmo a camisinha. A camisinha ela é 97% eficaz. Tem algumas que se dizem 99%, mas aí sim, tem mulheres que preferem, porque na menstruação a gente não tem a chance nenhuma da mulher ficar grávida, porque não tem óvulo, não tem. Ele tá sendo mandado embora. Não tem a menor possibilidade de acontecer. Pô, então é tranquilo e vamos porque o dizer, no pelo. espermatozoide, durante a fecundação, o espermatozoide ele consegue ficar até, se eu não me engano, 48 horas dentro da mulher. Então, às vezes a mulher acha que não vai engravidar, mas aí nesse período o espermatozoide contra o óvulo e pá, neném. Acontece. Meninos, podem virar a página para 19, que aqui vai falar um pouco do endométrio. O que é o endométrio? Gente, o endométrio é a camada interior do útero, tá? Por isso o nome endometriose. Mulheres que têm endometriose, o que consiste? Nesse problema de ovulação. E o endométrio, para que ele serve? Quando o óvulo fecunda, o espermatozoide e o óvulo se encontram, ocorrem as primeiras divisões. Ele vai descer pela tuba uterina e vai grudar no endométrio. Quando ele gruda no endométrio é quando o bebê começa a ser criado. Mulheres que têm endometriose não conseguem segurar o óvulo dentro do útero e sofrem abortos, tá? Então, o endométrio ele tem essa importância. Ele é a parede que sustenta o útero. E quando tem a menstruação, essa parede ela também vai descamando, tá? E também, como eu já tinha falado para vocês, quando chega a menopausa, que é a partir dos 50 anos, ocorre o fim da fertilidade feminina. Não só o fim, mas também até mesmo pelos estudos, o apetite sexual da mulher se modifica porque ela para de produzir hormônios. Então, a mulher fica mais tranquila. Professor, eu tinha olhado lá um caso lá que tinha acontecido, que foi daquele cara lá que tinha abusado da menina lá de 10 anos e tal, e ela ficou grávida. E eu quero tentar entender como que uma menina de 10 anos pode ter a capacidade de gerar um bebê dentro dela. É assim, na verdade ela não tem. Uma criança de 10 anos, ela não tem essa capacidade. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a mulher ela já nasce com uma quantidade de óvulos contada dentro dela? A Sim. maturação desses óvulos para ocorrer a menstruação, ele vai acontecer pela inibição de hormônios. A partir do momento que o corpo dessa pessoa, dessa mulher, começar a inibir hormônios. Como ela sofria abuso sexual, então ela era forçada a ter relações sexuais desde os 6 anos de idade, o que aconteceu? Aconteceu Modificação. amadurecimento prematuro. Isso, aconteceu um amadurecimento prematuro do óvulo daquela menina, não só do óvulo, como do sistema vaginal daquela menina. O sistema reprodutor daquela menina foi forçado a amadurecer. No que isso aconteceu, é como se o útero dela tivesse entendido que ela já tinha chegado na fase de liberação sexual. Entendi. E foi quando o óvulo dela começou a produzir ovócito e ocorreu de ela engravidar. Mas é por conta disso. Como ela estava sendo exposta a relações sexuais, o corpo dela respondeu hormonalmente a isso. Mesmo sendo errado, mesmo sendo uma violência, ele respondeu a isso. Por isso que ela ficou E a partir daí ela já começou a evoluir, tanto na questão de, tipo... A partir daí ela vai começar a evoluir, né, mais prematuramente. Tanto na questão do crescimento do das desenvolvimento partes. dela. Porque quando a mulher começa a menstruar, ela deixa de ser uma criança, né, uma adolescente, começa a entrar na fase em que ela vai se tornar uma mulher.
né, que é a puberdade. No caso dessa menina, a puberdade dela começou antes forçada, né? O corpo dela foi forçado a começar a desenvolver. Entendi. Meninos, lá na página 20, a gente vai falar sobre fecundação, gestação e parto. Pegando o gancho aí nessa pergunta do Rafael. O que é a fecundação, gente? Fecundação é o encontro de dois gametas, gameta masculino e gameta feminino, espermatozoide e óvulo. Essa fecundação ela pode ocorrer diretamente na tuba uterina, que é o original, né? Aí na página 20 vocês podem ver que tem um desenho. Aí nesse desenho vocês vão acompanhar. O ovário está produzindo os ovócitos, né? Aí que tem um ovócito que não está fecundado e ele vai começar a deslizar pela tuba uterina. Lá na tuba uterina vai ocorrer a fecundação, que é o quê? O espermatozoide ele subiu pelo colo do útero e foi literalmente nadando, gente, até a tuba uterina para encontrar o óvulo. Quando encontrou o óvulo, começa a multiplicação, que a gente chama de zigoto. Depois que ocorre essa multiplicação, ele vai começar a descer até se fixar na parede do útero, que é o endométrio, tá? Então, a fecundação é isso. Um óvulo que encontra com o espermatozoide na tuba uterina, mas também tem processos de fecundação in vitro, né? Que é quando o óvulo é retirado de dentro da mulher, pega o espermatozoide do doador ou do pai, faz essa fecundação, tipo, eles literalmente colocam o espermatozoide já dentro do óvulo, depois eles colocam esse óvulo dentro do útero da mulher. Isso é uma fertilização, tá? In vitro, que acontece. Ok? Podem grifar aí, meninos, o primeiro parágrafo dessa página 20 aí, tá? Respeito da fecundação. Por Gente, enquanto, quem tiver não fala. dúvida aí também, tá? Pois é, eu já ficava bem curiosa sobre mulheres que engravidaram, só que o bebê foi parar nas costas ou na costela. Como isso acontece? É porque quando a mulher tá grávida, o corpo dela todo vai mudar. E quando o corpo dela muda, o que acontece? Nós temos aqui o músculo do abdômen, né? A gente até consegue, se a gente pôr a mão aqui assim no meio, a gente consegue sentir a divisão dele, que acompanha a costela. Esse músculo, ele distende. Quando esse músculo distende, é como se ele abrisse. Quando ele abre, os órgãos da mulher vão ser empurrados para cima, para o bebê, para o saco amniótico, né, que chama, crescer. Nisso, o que acontece? O bebê, às vezes, se aloja lá atrás das costelas. Por quê? Porque ele vai apertando os órgãos da mulher lá dentro. Por isso que uma mulher, quando ela tá grávida, ela come toda hora, mas em poucas quantidades, porque o estômago dela tá apertado. Uma mulher grávida, ela vai ao banheiro muitas vezes porque a bexiga dela tá sendo apertada. Então, todos os órgãos daquela mulher vão sendo comprimidos pelo bebê. Aí o bebê às vezes se aloja atrás da costela, às vezes o bebê vai começando a ir pras costas, porque o bebê fica andando assim livremente. Professor, quando a mulher vai dormir, ela fica numa posição em que a barriga dela tá pra baixo, o que acontece com o bebê? Tipo, deitar em cima da barriga? É isso. Bruto, não pode. Não pode, porque a mulher fica sem fôlego na hora. Aí a mulher não consegue. Nossa, e se tipo a mulher tá dormindo assim do nada, ela vira desse jeito aí? Ela vai acordar sufocada. Meu Deus. Meninos, aí na fecundação também ocorre um fato, que é quando tem... Como eu disse para vocês, a fecundação, o óvulo e o espermatozoide, eles vão se encontrar na tuba uterina, que antigamente, na nomenclatura antiga, chamava trompa, tá? Aqui nessa tuba uterina. E aí, esse ovócito aqui, esse início, ele tem que descer para o útero. Tem gestações que não desce. E aí, quando não desce, o bebê começa a se desenvolver dentro da tuba uterina. E aí, o que acontece? Ou a mulher acaba perdendo o bebê de forma espontânea, ou tem que ser feita a retirada desse bebê. Porque quando começa a gestação dentro dessa tuba uterina, o bebê ele vai nascer com alguma deformidade, porque aqui não vai ter espaço para ele crescer. Então, ou ocorre um aborto espontâneo, ou então tem que fazer a retirada do feto, porque ele não vai conseguir se desenvolver lá. Tá? Professor, e se um bebê ficasse na barriga, tipo, em gestação, lá na barriga da mãe dele, né? Durante 12 meses? Não ocorre, porque chega uma parte que o pulmão da criança fica maduro. Quando o pulmão da criança fica maduro e fica pronto, ele tem que nascer. Porque senão o bebê vai engasgar com o próprio líquido amniótico. E aí o bebê morre dentro da barriga da mãe.
Meu Gestação Deus. de 12, gestação de 12 meses é baleia, é golfinho, tem essas gestação maiores, mas a Não, mulher mas não. se caso acontecesse, que eu tô dizendo, Não, aí eles hipoteticamente. não tiram a criança. Normalmente eles tentam tirar a criança antes, porque a mãe vai fazendo acompanhamento pré-natal. E aí eles vão fazendo ultrassom. E pelo ultrassom, o obstetra, ele consegue ver a quantidade de líquido amniótico que tem dentro da barriga da mãe. Quando aquele líquido começa a secar, tá na hora de tirar o bebê. Então, aqui, ó, já aproveitando o gancho, a gestação humana, ela dura 40 semanas. 40 semanas, gente, é equivalente a quantos meses? 9. Mais alguém quer tentar? Não é 9 meses, não? 40 semanas? Quanto que é? Quanto que é 4 vezes 10? 4 vezes 10 é 40 hoje. E 10 vezes 4? 10 vezes 4 é o númerozinho lá, pô, é a mesma coisa. 50. 50. Gente, uma gestação humana, ela vai até 40 semanas. E 40 semanas são 10 meses de 4 semanas. Por que que a gente fala que uma mulher ela fica 9 meses grávida? Porque nós temos meses do nosso ano que tem 5 semanas, tá? Mas se fosse contar em semanas e o mês tivesse 4, dariam 10 meses, tá? Mas não. A gente conta assim porque nós temos meses que tem 4 semanas, temos meses que tem 5 semanas. Isso tudo vai variar de mês por mês. Mas contando em semanas é 40, ok? Só que não quer dizer que qualquer e todas as crianças nasçam com 40 semanas. Elas normalmente nascem com 36 ou 38. As Por que o crianças povo dentro diz do que uma normal. criança que nasce de 8 meses faz mal? É porque quando uma criança ela nasce de 8 meses, é assim, o pulmão dela maturou aos 7 meses. E aí, quando o pulmão tá pronto, ele fecha para nascer no tempo certo. Quando ele fecha, coincide com o 8º mês de gestação. Então, quando a criança nasce, o pulmão dela vai estar fechado. Por exemplo, quando a minha mãe me teve, ela estava indo do 7º para o 8º mês. O meu pulmão nasceu, quando eu nasci, o meu pulmão estava fechado. E aí eu tive que ficar um período na incubadora para o meu pulmão poder abrir. E tive que ficar usando aquele negocinho para respirar, sabe? Eu E já aí, nasci logo de 7. Foi do mês 7 que eu nasci. isso, o seu pulmão ele já estava maduro e não estava fechado. O meu não, o meu já tinha ficado maduro e já tinha fechado. Por O isso que meu eu tive tava que ficar na aberto. incubadora. Por isso que eles falam que crianças de 8 meses morrem, têm um risco maior de falecer do que crianças que nascem com 7 meses. Tá? Nossa. Então, o desenvolvimento humano aí, ele vai até 40 semanas, normalmente nasce de 36 a 38, 40 é quando realmente, né, vai lá. E a partir da 9ª semana, o embrião passa a ser chamado de feto. Por quê? Até ele chegar nessa fase da 9ª semana, então aí da 1ª à 8ª semana, nós chamamos ele de zigoto, tá? Ou até célula-ovo. E ele só chega a ser chamado de embrião, né, o feto, né, na 9ª semana, por conta ele começa a ter uma formaçãozinha. A gente começa a ver ele formado assim mais bonitinho, né, do que só aquele amontoado de células se multiplicando, tá? Uma coisa aqui que eu pulei em fecundação, já fui para gestação e pulei. A nidação, gente, nidação, inclusive eu vou falar para vocês grifarem. Nidação, cadê? Aí no segundo parágrafo, vocês vão grifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá na 7ª linha, aonde está falando assim, no útero, o zigoto. No segundo parágrafo, 7ª linha. Acharam? Achamos. Pode grifar daí até o final. Que é o quê? Quando tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, fecundou, começou a multiplicação, virou a célula ovo, ele vai descer para grudar lá no endométrio do útero, não é? Esse processo a gente chama de nidação, processo onde o zigoto migra até a parede do útero. Por que que tem um nome? Caso a mulher tenha endometriose, essa nidação não é possível. Então, a célula ovo não gruda no útero e a mulher perde esse bebê e acaba sofrendo esse aborto, né? Aborto espontâneo. Quando a mulher consegue, esse processo ele demora de 4 a 15 dias para acontecer. Por quê? O óvulo ele vai encostar na parede do útero, que é o endométrio. Aí o endométrio ele vai tipo englobar essa célula ovo todinha.
Ela vai, tipo, abraçar, como se estivesse envolvendo, assim, como se estivesse possuindo aquela célula ovo. Aí esse período demora de 4 a 15 dias, tá? E aí, uma vez que o óvulo foi... O óvulo não, o ovócito com o espermatozoide foi grudado, né, na parede do útero, aí o bebê começa a se desenvolver tranquilamente. É isso aí. Então, gestação também falei pra vocês, a humana vai até 40 semanas. Parto. Vou pôr vocês pra assistir um vídeo de parto agora, gente. Deus Ok? do céu. Tá falando sério? Tô brincando. Puxando o gatilho de vídeo de parto, não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero falar. Meu padrasto era doido, né? Meu padrasto era bem novinho no tempo que minha irmã nasceu. Ele publicou um vídeo do parto da minha irmã. Hoje em dia, esse vídeo tem 1 milhão de visualizações. Tá brincando. Sério. Manda Nossa, link depois, viu? Acho mal popular a família de vocês aí, eu nem sabia. acredita? Sim. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, oi? Mas peraí. O parto aconteceu no hospital. Sim, claro. Foi normal? Ou foi cesárea? Casaram, inclusive, quase que ela morre. A Hã? coitada. Não por causa do parto, mas sim porque, como você tinha dito, aquele negócio que acaba secando, né? O Aham. negócio lá. E minha mãe estava fazendo o pré-natal com a doutora lá, só que a doutora estava adiando o parto dela. E minha mãe ficou doida. Disse, não é possível que minha filha vai nascer nessa tal data. Ela foi em outra médica e quando a médica disse, quando ela foi na médica, a médica disse que ela já podia fazer o parto no mesmo dia, porque minha irmã já estava quase morrendo. Inclusive, a médica chorou quando minha irmã nasceu. E deu certo? Deu certo, ela tá Graças viva a aqui. Deus. Pois é, gente. Isso aí é o risco de deixar o bebê passar da hora. Porque se passa da hora, o líquido seca e o bebê, ele morre asfixiado dentro da barriga da mãe. Olha que coisa triste. E isso é o perigo. Gente, vocês não sabem o que é ser uma mulher, não. Nossa Senhora, eu nunca fui mãe, né? Ainda não fui mãe. Mas eu já tô até preocupada daqui 10 anos, quando eu resolver ter uma criança. E o médico vai 10 anos, professora. A senhora já tem quantos anos? A senhora tem o quê? 26? 26, Rafael. 24? 24, Rafael. 22? Não, eu tenho 24. Daqui 10 anos, professora, a senhora quer ter o quê? 40 e... 34, meu filho, pelo amor de Deus. 34. Ah, não, 34. Nossa senhora, meu Deus. Fala é nada, só observa você Professora, me é porque eu humilhando tava aí. confundindo Me 20 humilhando. anos com 10 anos. Tá. Mas Pois tá bom, gente. se ela estiver de boa pra fazer a fertilização e tal, não tiver problemas, aí é tranquilo. Vai dar tudo certo, eu acho. Ixi. Então, meninos, chegamos na parte do parto, olha que legal. Antes de ir para parto, grifem aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, aonde fala a gestação humana até o primeiro ponto final, tá? Que vai falar adequada ao bebê, que é o período para vocês não esquecerem que a gestação humana ela ocorre por 40 semanas. Calma, né? Ok? E aí a gente vai chegar no parto. Gente, o parto, o que acontece? A gente tem 2 tipos de parto. Tem o parto, na verdade, hoje em dia já tem tanto nome de parto que eu já me perdi. Eu não vou nem falar que só tem esses 2. Tá? Porque assim, a gente tem o parto normal, que é o quê? O corpo da mulher, ele vai automaticamente liberar a criança. Então, o corpo da mulher vai sofrer a dilatação. Essa dilatação vai gerar contrações uterinas e essas contrações uterinas vão liberar o bebê, tá? Isso chama parto normal. Então, o corpo do bebê é empurrado, literalmente, ele é empurrado pelo canal da vagina. Então, o útero, onde o bebê está, ele começa a fazer contrações, e essas contrações vão fazer o quê? Com que o corpo empurre o bebê para fora, tá? E tem mulheres que, nesse processo, não tem anestesia, tá? Porque se tiver anestesia, a mulher não vai conseguir sentir aonde o bebê tá, quanto mais ela tem que ficar empurrando até o bebê sair. Tá? Então, isso não tem anestesia.
Meu Deus, irmão. Jesus, que é isso? Rafael. Rafael, querido, é você? As cornetas do purgatório, filho. Isso é louco. Meu Deus, tá repreendido. E então, eita, mudou sem. Então, o parto normal, né? Ele vai acontecer dessa seguinte forma, né? O bebê vai ser empurrado naturalmente pelo corpo da mãe. Já na cesariana, a cesariana já é mais complicado. Só que, em compensação, o parto normal, a recuperação da mãe acontece muito mais rápido, tá? Na cesariana, o que acontece? Eles cortam o abdômen da mulher. Então, eles vão cortar o abdômen da mulher até chegar no útero. Quando chega no útero, eles abrem e tiram o bebê. Assim, simples assim. A mulher pode ter anestesia, até porque tem, né, necessidade. Aí ela é anestesiada nesse processo de cesariana. E aí são 7 camadas de pele até chegar ao útero. Então, a gente tem lá endoderme, mesoderme, né? Vão começar as camadas de músculo, depois as de gordura, vão começar as capas do útero até chegar no bebê, tá? Até onde está o bebê. E aí acontece a O retirada. engraçado foi quando eu descobri isso, sabe? Que, tipo, minha mãe tava ali de boa. Aí eu não sei o que que eu fiz, que eu vi que tinha uma linha assim, né? Na Na barriga minha mãe. dela. Aí eu perguntei pra ela o que que era. Aí ela inventou uma história, né? Porque eu era muito novo pra saber, né? Aí ela inventou uma história, depois dos anos que eu aprendi, né? O que que era, que eu descobri, na verdade, que eu nem tinha aprendido, né? Que eu descobri o que que era. Aí eu falei assim, você tava mentindo pra mim, mãe? Eu não acredito que você mentiu pra mim, mãe. É, a cesárea, ela deixa cicatriz, né, na barriga da mulher. Conforme vai passando os anos, fica um cortezinho fino. Só que a recuperação ela é mais complicada, porque como consiste no método incisivo de corte, a recuperação de uma mulher, né, de uma mãe que acabou de ter o bebê por cesárea, ela vai demorar aí de 1 mês até 40 dias, né, que a mulher não pode fazer nenhum movimento brusco para não arrebentar os pontos. Ué, então Tem que peraí, ficar então no parto normal é quanto tempo? Se a cesárea é tipo um mês? É assim, ó. A mulher tá lá. Pariu o menino normal, a dor, ela fica na hora do parto e, tipo, coisa de 5 dias a 1 semana depois. Nossa, Só que o que acontece às vezes? que gato aleatório. Do nada É, explicando e um gato aparece. do nada, ela gosta de atenção. O que acontece? Tem mulheres que possuem, como a gente aprendeu lá na morfologia da vagina, tem mulheres que possuem a cavidade vaginal e os lábios mais contraídos. Então, tem a necessidade de dar um pique. O que consiste nesse pique? O pique consiste no obstetra pegar uma tesoura e ir lá no canal vaginal da mulher e cortar. Isso é um pique. Aí ele dá um pique para a cabeça da criança conseguir terminar de sair. Aí vai ter que dar um ponto lá. Só que daí é só o tempo de cicatrização daquele ponto. Então é tipo 1 semana, 10 dias. E aí tá tudo bem. Entendi. Eu já vi falar um vídeo que eu tava vendo sobre que quando a mulher ela vai fazer um parto normal, ela tem 2 partos. Um parto do bebê e um parto da placenta? Eu não sei. Não, é porque assim, tem bebês que rompem a placenta. Porque assim, ó, quando uma mulher fica grávida, são criadas estruturas específicas. Essas estruturas específicas são 3, que é o que? A placenta, que é tipo uma substância gelatinosa, peguenta, que se forma em volta do bebê para o quê? Proteção. Por isso que uma mulher grávida, quando ela, tipo, se ela bater na barriga, o bebê sente, mas não machuca, porque a placenta está protegendo. E aí ela também tem o cordão umbilical, que é o cordão que vai ligar, né? O cordão de conexão entre o bebê e a mãe. Tudo que a mãe come passa pelo cordão umbilical, tudo que a mãe ingere. Inclusive, quando a mãe ingere alguma substância, né, ilícita ou tóxica, vai pro bebê por meio do cordão umbilical. Então, tudo que a mãe come Teve. vai pro Rapidinho, bebê. professora, falando uma historinha rapidão. Que, tipo, a minha avó, né, da parte de pai, ela teve um relacionamento, né, há muito tempo, né? Só que aí o cara era drogado, sabe? Aí, tipo assim, o esperma dele não era, tipo, né, 100% saudável. É aquele esperma drogado, né, filho? Cheiro de maconha e vai Tyson, né, mano? Bebê já nascia a mil. Aí não deu certo.
O bebê morreu lá. Então, Oi, pior gente, que acontece a isso. história do meu pai é triste, mano, porque, tipo, a minha avó era pra ter tido 4 meninos. Ela teve só um, que foi meu pai. Sério? Sério, e Nenhum teve outro 3 meninos. sobreviveu? Nenhum, só meu pai. Era pra ser seu pai. Era pra ser seu pai mesmo. Então, né? Acontece isso. Tudo que é ilícito, tanto que o pai quanto que a mãe já usa, isso meio que fica no gene daquela pessoa. É tipo uma doença. Pensa ali, quando uma mulher ela tem hepatite, ou homem, ele pode passar isso para criança. Então, quando um casal ele faz uso de substâncias, principalmente substâncias como drogas muito pesadas, tipo crack, heroína, o excesso de maconha, isso também vai ser passado para o feto. Isso também vai ser passado para o bebê, principalmente pela parte da mãe. Porque tudo que a mãe ingere vai para o bebê por meio do cordão umbilical. Por isso que Professora, e se mulheres a mãe grávidas, ingere, tipo, se a mãe usa cocaína, o bebê vai nascer aceleradão? o que acontece se uma mãe ingerir uma droga enquanto ela está grávida? Ou ela vai ter um aborto, porque o corpo vai expulsar aquele bebê, ou a criança pode vir com alguma síndrome, ou a criança pode vir com algum órgão faltando ou deformado. Uhum. Acontece. Nossa. E tem relatos até mesmo de crianças provindas de mães drogadas, viciadas, que a criança ela já nasce com o desejo daquela droga. Então é como se a criança ela já nascesse com vontade de usar aquilo que a mãe usava quando ela estava grávida. E aí é onde a gente tem crianças que já nascem com uma personalidade mais Propícias a usar droga. agitada. Não só isso, mas uma criança extremamente agitada, uma criança agressiva, pode ser provinda de uma mãe que é viciada, que é usuária de alguma substância. Ah, tá. Entendi. Então, o cordão umbilical e a bolsa amniótica. Aí, o que acontece? A bolsa amniótica é o líquido que fica dentro do bebê. Aquele líquido que eu falei que quando ele seca, tem que tirar o bebê, porque senão o bebê morre. Aí, o que acontece? Tem bebês que rompem a placenta. E aí, o bebê nasce e a placenta fica dentro da mãe. Aí, o médico tem que ir lá e tirar aquela placenta. Porque não dá pra deixar aquela placenta dentro da mulher, né, gente? Não vamos fazer isso. E já tem bebês não, tem partos que conseguiram retirar o bebê dentro da placenta perfeitamente. Aí por isso que eles falam que tem tipo 2 partos, um para tirar o bebê e o outro para tirar a placenta. Porque a placenta, gente, é aquele tamanho da barriga toda que vocês veem a mulher. Ela é só Véi, placenta ser mesmo. mulher é mó rolê, velho. Meu Deus. É verdade. Não queria dizer não, mas Mas, é. tipo assim, pelo que eu entendi, tipo assim, né, que eu perguntei pra minha mãe esses dias, né, que, tipo assim, quando a mulher, ela quer ter o bebê, ela quer um ano, custe o que custar, mas ela quer um ano. Ela tem, porque nós somos fortes, guerreiras. A mulher é, tipo, 977 vezes mais forte que o homem em comparação a isso, né? Aí Pra depois a ter um pessoa vem perguntar por filho. que a gente não se alista no exército. Ah, mas Pois sua é, vida pra não é o fazer um exército. parto, pra fazer uma par de coisa, meu Deus. E o tempo do parto, ele também vai variar de mulher para mulher. Tem mulher que demora 10 horas para ter um parto, tem mulher que demora 5, mas tem mulher que fica em trabalho de parto por 16, 24 horas. Aí, professora querida do meu coração, só falta 10 minutos pra dar 11 horas. A gente não pode terminar a aula agora, não? Não. Ah, não, professora? Próxima página, podem virar para a página 21. Que a gente vai Não, falar de pode. Qual é, gêmeos. professora? Tem alguém aqui que tem gêmeos, que tem parentes gêmeos, que tem toque com Minhas gêmeos? primas são São gêmeas. gêmeas. Então tá, então a gente já entendeu o processo da fecundação, o processo da reprodução, do parto, né, em si, e o Professora, eu vi um que programa acontece. que 2 meninas eram gêmeas e elas foram em um cirurgião porque, tipo assim, uma das meninas tinha um peito maior, né? E a outra gêmea lá tinha um peito menor do que a da irmã. Então, o médico teve que medir a circunferência do peito da gêmea que tinha um peito maior pra fazer o peito igual da gêmea que tinha um peito menor, porque tudo tem que ser igual, até os Meu peitos. Deus, irmão. Isso aí já é uma viagem. Pois Imagina é. teu marido ser igual. Não, aí já não dá. Acho meio complicado. Então, meninos, gêmeos, a gente tem 2 tipos de gêmeos. Eu usei essas lindas imagens para ilustrar de pessoas famosas, tá? A gente tem os gêmeos, eita, quase que saiu outra coisa aqui. Os gêmeos monozigóticos. O que são gêmeos monozigóticos? Gêmeos idênticos. Aqui eu usei o exemplo dos atores famosos Cole e Dylan, eu acho,
Sprouse. Gente, o nome Ah, ele dele... tá na série do Riverdale. Exatamente, eu fui atrás do menininho que fazia Riverdale. Aqui, um tá com o cabelo preto e o outro cabelo loiro, mas a cor original do cabelo deles é loiro, tá? O menininho do cabelo preto tá pintando pra fazer a série, tá? O que que acontece quando é gêmeo dizigótico? É dizigótico não, monozigótico. Aí no livro, na página 21, vocês vão entender. No primeiro, tá assim, gêmeos monozigóticos. Aí tá assim, um ovócito e um espermatozoide. Eles vão ser provenientes do mesmo pai, do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo, tá? O que vai ser a diferença? Quando for fazer a divisão, ao invés desse óvulo fecundar, esse espermatozoide fecundar esse óvulo e gerar um bebê, vai acontecer alguma propensão lá dentro, é muito no aleatório, tá, gente? E vai dividir. Quando divide, vai gerar o quê? 2 bebês. Então, vão formar o quê? 2 sacos amnióticos, né? Com bebês dentro. Esses bebês, eles são idênticos, totalmente idênticos, totalmente. Inclusive o sexo, eles vão ser bebês do mesmo sexo. Então, bebês, se for menino, os 2 é menino. Se for menina, os 2 é menina. Ou 3 ou 4, tá? Porque Meu acontece. Deus, 3? Tem umas pessoas aí que é muito fértil e dá umas É, que quatro. são bem sorteadas na vida. Isso. Então, quando a gente fala mono, lembra de uma coisa, monogâmico, é a pessoa que pode ter só um parceiro na vida. Então, monozigótico é um. Então, eles são idênticos. Tudo vai ser idêntico. Cor do olho, cor do cabelo, tamanho, cor da pele, mancha, eles vão ser idênticos, 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 idênticos. O que pode alterar é depois que eles nascerem. Se um quiser, igual aqui, no caso deles, pintou o cabelo, e também eles vão ter interação com o meio ambiente. A gente pode ver também que um é mais bronzeado que o outro, essas coisas. Mas, de resto, eles vão ser idênticos. A única e exclusiva diferença está nas digitais, tá? Gêmeos, eles não apresentam a digital igual. Porém, o código genético deles é igual. Então, se você tivesse um irmão gêmeo e ele cometesse um crime e achasse um cabelo lá, você poderia ser culpado. É basicamente Que isso, bacana. tá? Se eu tivesse uma irmã gêmea e ela cometesse um crime e achasse um cabelo lá, eles poderiam ficar entre eu e ela para saber quem fez o crime. Porque vai ser idêntico. A única coisa que muda é a digital, ok? Então, gêmeos idênticos. Professora, eu acho que se alguém for cometer um crime algum dia, essa pessoa tem que, assim, colocar uma touca bem assim, protegendo pra não tirar, não cair nenhum Pra cabelo. não cair Usar uma nada, luva de nem a couro, usar uma saliva. jaqueta de couro, usar tudo de couro pra não deixar digital em Pra não nada. deixar nada. Já nos gêmeos dizigóticos, acontece o quê? Diferente. Vão ser 2 ovócitos e 2 espermatozoides. Lá na página anterior, se vocês quiserem até abrir e deixar as 2 páginas para vocês verem, a gente viu o quê? O óvulo produzindo um ovócito lá na tuba uterina, não é? Só que nós, mulheres, nós temos 2 ovários. Nós temos um útero, mas nós temos 2 ovários. O que pode acontecer? Pode acontecer dos nossos 2 ovários produzirem óvulos e liberarem eles ao mesmo tempo. Quando isso acontece, tem grande propensão de ter gêmeos. Por quê? O espermatozoide pode ir para as 2 tubas uterinas que eles vão encontrar óvulos nas 2. Quando isso acontece, 2 espermatozoides fecundam os óvulos, tá? Por isso que é muito raro, mas já aconteceu casos de uma mulher que engravidou de gêmeos e cada uma era de um pai. Por quê? Que bacana. Como eu disse para vocês, Professor, mas como assim? Tipo, um cara Então, como pegou, ela é deve ter assim. feito uma relação com 2 homens no mesmo tempo. Nem é sempre assim. Pode ser também, mas o quê? Lembra que eu falei que o espermatozoide ele fica um tempo vivo dentro do útero? É basicamente assim, vamos supor, ela teve a relação com o primeiro homem, tipo, na hora do almoço. Hoje e amanhã com outro. E de noite ela teve relação com outro homem. Combinando no que ela engravidou de 2 crianças de pais diferentes. Ah, que Eita, bacana. alguém tomou chifre. Entendeu? Isso já Aconteceu. aconteceu, tá? Isso já aconteceu. Eu tenho... Aconteceu mais ou menos isso com minha tia, só que não foi com homens diferentes, foi com o mesmo homem. Menos mal. Ainda bem que tá aí pelo... Mas isso, aí o que acontece? 2 espermatozoides vão encontrar, cada um vai encontrar um óvulo no local. Encontrou esse óvulo, o que vai acontecer? Eles vão começar a se dividir e vão reproduzir, vai descer para o útero e vão ligar lá. Elas vão ser idênticas? Não. Vão ser gêmeos? Sim. Idênticos
idênticos, não. Só seriam idênticos se nascessem na mesma bolsa amniótica. Se nasceu em bolsa amniótica diferente, eles vão ser diferentes. Eu peguei o exemplo aqui da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen tem uma irmã que chama Patrícia, que é essa que está do lado dela, que é gêmea dela. Só que elas são gêmeas dizigóticas. Quer dizer que o espermatozoide do pai delas fecundou os 2 óvulos que a mãe delas liberaram. Então, gerando gêmeas. Elas nasceram no mesmo dia, tiveram o mesmo tempo de gestação, porém com características diferentes. Elas não são gêmeas. Tanto que, se Professora, eu não é me Elas possível engano, são que, bem tipo. parecidas, professora. sim, elas são muito parecidas, mas não são gêmeas. Não são Aí, idênticas. professora, rapidão. É possível que, tipo, que nem. Beleza, né? A mulher tá grávida de gêmeos, né? Aí um nasce de 7 meses e o outro de 9. É possível ter um negócio desse? Não, não. A partir do momento que o útero começou a gerar as contrações para ter o parto, vai nascer os 2. O que pode acontecer é, durante esse parto, só um bebê sobreviver. Tipo, o outro ainda não estava pronto e começou as contrações e aí um dos gêmeos morre. Isso pode acontecer. Tá, entendi. Se eu não me engano, eu tenho até um aluno que aconteceu isso com a sobrinha dele. Eram 2 meninas e aí uma faleceu no parto e a outra continuou viva, permaneceu viva. Então aqui a gente tem o exemplo da Gisele, da irmã dela. Elas são parecidas, mas elas não são idênticas. O cabelo delas tem a mesma cor por questão genética, não por questão delas serem idênticas. E quando ocorre gêmeos dizigóticos, o sexo pode ser diferente. Porque daí o que acontece? Eles não vão ser feitos idênticos. E que eu peguei o exemplo aqui da Scarlett Johansson, essa mulher lindíssima, que é a Viúva Negra, né, dos Vingadores. Ela tem um Nossa, ela é irmão bonita gêmeo. mesmo. Nossa, a mulher é linda. Ela tem um irmão gêmeo, que não é... Eles não são gêmeos, até porque eles têm sexos opostos, né? Eles são gêmeos dizigóticos. Eles foram fecundados na mesma barriga pelo mesmo pai, porém nasceram em bolsas amnióticas diferentes, gerando assim Pô, mas ela tipo e o assim, irmão dela. geralmente, né, nasceram juntos, beleza, mas tem que ser igual, né, mano? Os caras nem igual mano. Não, eles vão ser similares, mas idênticos, só gêmeos monozigóticos, como é o exemplo aqui do menininho que fez Riverdale. Ele Pois é, idêntico. mó rolê. Tipo as gêmeas Olsen também, aquela Mary-Kate e Ashley, eu acho que é Mary-Kate e Ashley Olsen, elas são gêmeas idênticas também. Então, elas são Professora, gêmeas naquele idênticas. filme As Branquelas, tem 2 irmãs lá que foram fazer que elas são gêmeas, mas elas não são totalmente iguais. Isso, elas são dizigóticas. Aí é quando tem essa diferença, porque cada espermatozoide fecundou um óvulo diferente. Tá? Professora, já são 10h58, bora tirar aquela foto e já terminar a aula. Calma, meu filho, deixa eu só terminar aqui. Oxe, calma, Ah, não, homem. professora. E já aproveitando o Professora, gancho pode aí de diferença de sexo, como que a gente diferencia o sexo biológico, tá? Biológico falando, que é o sexo que a pessoa nasce no órgão dela. Mulher é representado pela letra X, tá? Então a mulher ela vai aparecer 2 símbolos da letra X, então X, X. A mulher ela é representada por esse sexo biológico. A mulher Já representada o por 20. homem já o homem é representado pelo símbolo XY. Por que XY? Todo homem, ele nasce proveniente de uma mulher, né? Então, o que acontece? O homem, ele recebe o espermatozoide e o óvulo, não é? O óvulo representa o X. E o espermatozoide vai definir se vai ser homem ou mulher. Por isso que falam, o sexo do bebê, quem decide é o pai, tá? Porque é dependendo do cromossomo que o pai leva para o filho, no caso que o espermatozoide do pai vai levar para aquele filho, que vai fazer com que seja uma menina ou um menino. Se o Professora, espermatozoide pode fazer uma pergunta que vai ser um pouco nojenta, mas é algo que não tá saindo da minha cabeça agora que a senhora tá falando sobre fecundação, bebês nascendo e tal. O que eu quero saber? Tipo, junta, por exemplo, 5 homens em uma sala. Todos eles vão depositar o seu espermatozoide em um potinho e vai fazer uma mistura. E todos esses espermas vão para dentro da mulher, né? Eles vão colocar dentro da mulher. O que poderia acontecer caso isso acontecesse? o que poderia acontecer? Se a mulher liberar só um óvulo, único e exclusivamente um espermatozoide vai fecundar. Por quê? O óvulo, ele tá lá na tuba uterina, de boa, só esperando para ser fecundado. Quando o espermatozoide ele entra em contato com o óvulo da mulher, esse óvulo, ele na hora trava.
é como se criasse uma barreira de proteção. A partir do momento que o primeiro espermatozoide que chegou lá, ele começou a tentar furar o óvulo. Quando ele entra, o óvulo se torna hipermeável. Então é como se o óvulo criasse uma barreira protetora e nenhum espermatozoide mais entra. Nenhum. Mas tá tudo misturado, professora. Como é que Meu vai fazer? irmão, Uai, na Um sorte, só o entrar. espermatozoide mais rápido, mais meu ágil. irmão, se É o isso primeiro. acontecer, como o Rafael tá falando, o nome do filho vai ser igual o nome do Pedro de Alcântara. Pedro, não sei das quantas, Xavier, Carlos de Bombor, não sei das quantas. Não, gente, vai depender do espermatozoide. Tem pessoas, Tá, tem e homens, se caso tem entrasse homens, todos os espermatozoides lá? não entra. Para entrar, eles têm Se que ir entrasse, hipoteticamente. todos ao mesmo tempo, seria muito difícil entrar todos ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, a partir do momento que o espermatozoide ele entra no óvulo, o óvulo se torna hipermeável e nada mais entra. Nada mais. E como seria o bebê? Tipo, eu tô querendo saber hipoteticamente, né? Porque a senhora tá dizendo que é Uai, impossível o bebê seria igual o espermatozoide do pai, que foi o doador. de todos Porque os pais. Não, o espermatozoide ele não mistura. Por exemplo, se eu pegar um caroço de feijão, um caroço de milho, um caroço de arroz e um caroço de soja, sacudir eles junto, eles vão se misturar? Não. Não. Aí vamos supor que eu pego só um lá dentro sem saber o que é e planto. Vai nascer a planta derivada daquele caroço que eu plantei. Então, se na sorte eu plantei feijão, vai nascer feijão, mesmo ele estando misturado com milho. Entendeu? Vai nascer a criança igual o espermatozoide do pai, né? O espermatozoide que conseguiu penetrar dentro do óvulo. Independente se tiver feito uma mistura de vários espermatozoides ao mesmo tempo. Então, mas aí o Vai que eu tô valer falando? que entrou dentro do útero. Hipoteticamente falando, entrasse todos os espermatozoides lá, fecundasse, aí o bebê iria nascer. Tipo, por exemplo, um cara era loiro, outro era moreno. Não, é porque assim, Rafael, um espermatozoide deriva um bebê. Cada espermatozoide vai derivar um bebê. Eita, porra. Entendeu? Por isso que eu tô te falando, para entrar tem que ser o mais ágil, o espermatozoide que tem mais mobilidade, mais rápido. Aí ele vai conseguir entrar dentro do óvulo da mãe. Ah, Eu já entendi. percebi que a gente ganhou a corrida da vida, literalmente. Isso, você ganhou Pois a é. corrida. A primeira coisa que você Pra ganha falar na que vocês vida. nunca ganharam nada, Então. vocês ganharam a corrida contra E outros professora, vários. são 11h03, a gente passou 3 minutos do É horário. mesmo, professora? Que feio, né, professora? As aulas, elas não vão só até 11 horas, tá? A aula ela vai até onde eu chego no conteúdo que eu preciso. Tá? Professora, Mas a senhora está grande, ficando a crazy, senhora tá não ia perdendo tomar a assim, noção do né? perigo. Vocês começam a aula às 8. O que quer dizer que no horário normal que a gente tinha, vocês começam uma hora atrasada. Então, A Carol já não é mais minha professora favorita. mas deixa eu terminar Não, aqui que vocês a minha ficam também não. conversando e não deixa. Então, aí no livro de vocês, na página 22, vocês conseguem ver que o óvulo sempre vai doar o cromossomo X. E o espermatozoide do pai que vai derivar se vai ser uma menina ou um menino, porque é ele que vai doar o Y de menino ou o X que vai derivar outra menina. Ok? Ok. Nossa, Então, professora, lá na página 22, vocês podem grifar o segundo parágrafo e fechar o livro. Glória. Ah, próxima aula, métodos contraceptivos. Não faltem. Não é na sexualidade humana, não? É porque sexualidade humana é o início do conteúdo de... Gente, Métodos contraceptivos. métodos contraceptivos. Bacana. Exatamente. Pronto. É para grifar o segundo parágrafo de... Cadê, gente? Da página 22. Segundo parágrafo da página 22. Ok? Ok. Apareçam para me tirar nossa bela foto. mas tem que ser agora, não pode ser amanhã, não? O quê? Pra tirar foto? Agora.